Pessoal, boa noite. Desculpem o atraso, mas eu peguei um trânsito, gente, que vocês não vão entender. Hoje é aniversário de Balneário Camboriú e tá tendo uma convenção da Quadrangular com 10 mil pastores em Itajaí. E eu fui tentar voltar pra casa, mas vocês não têm ideia do que foi. A luta que foi pra voltar. Então atrasei, mas vamos mandando aí pra todo mundo. Vamos mandando aí pra 2 ou 3 pessoas. Chama todo mundo e vem, porque vai ser forte hoje de novo, a chapa vai esquentar. O assunto é forte. Quem tava na aula de ontem aí? Quem gostou da aula de ontem? Quem foi abençoado na aula de ontem? Dá um sinal de vida aí. Deixa eu ver, escreve alguma coisa aí nesse comentário. Toca nesse coraçãozinho aí. Envie para mais 2 ou 3 aí. Bora! Está comigo aqui o Vinícius, mais uma vez, meu companheiro aqui de leitura bíblica. Quem está lendo para mim. Boa noite, Vinícius. Boa noite, mestre. Boa noite, pessoal. Diz para mim se vocês estão ouvindo o Vinícius, pessoal. Senão ele chega um pouquinho mais perto. Bastante gente estava aí. Vamos ver então de que cidade você está falando, de que cidade você está nos assistindo, de que cidade você está recebendo essa mensagem. Diz aí a sua cidade, seu estado. Olha, tem alguém aqui de Oklahoma, Tulsa, no Oklahoma. Olha aí, gente. Coisa boa. Diz aí pra mim, sua cidade, seu estado. O som tá ok? Estão dizendo que o som tá ok, Vinícius. Pode falar boa noite aí, cumprimentar o pessoal. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Muita expectativa no coração para hoje. Creio que vai ser poderosa a aula, hein? O que você achou de ontem, Vinícius? Fantástico, mestre. Muito revelador. Muitas pessoas sendo libertas. Testemunhos ontem muito impactantes. Você leu os testemunhos? Eu li. Eu fui ler o testemunho nas fotos também. Muitas pessoas tocadas. Ó, Presidente Prudente de Linhares, Canadá. Fala, Léo. São Paulo, Uberlândia, São Luís. Itamar Veras aí do Cuiabá, ó. Deus abençoe, Itamar. Ceará, Campo Grande. Alexânia, Goiás. Vamos colocar o tema da nossa live de hoje, então? O tema da nossa live de hoje é Cuiabá, Mato Grosso, olha, Itamar Veras. O tema da nossa live de hoje é a maneira com que Jesus salva. Dá para você escrever esse tema no comentário? A maneira com que Jesus salva. Ok? E nós estamos falando sobre a certeza da salvação. Ontem nós demos 5 provas de que nós podemos ter certeza da nossa salvação e de que a nossa salvação é eterna. Então, eu vou fixar aqui, ó, o Léo escreveu aqui, eu vou fixar o comentário dele, que é o tema da nossa live de hoje, a maneira com que Jesus salva. Ok? E ontem nós demos 5 provas bíblicas sobre a certeza da salvação. Ou seja, qual é a maneira que Jesus salva? Nos dando vida eterna. A vida que Jesus dá é eterna. Então nós podemos ter certeza da nossa salvação. Ok? Porque a salvação é eterna. Ok? Então nós vamos falar da certeza da salvação. E hoje eu vou continuar dando mais algumas provas de que você pode ter certeza da sua salvação e que a sua salvação é eterna. Ok? Então hoje nós vamos para a 6ª prova de que você pode ter certeza da sua salvação e de que a sua salvação é eterna. 6ª prova. Anote aí. O Espírito Santo é nosso selo e penhor. Então a 6ª prova é essa. O Espírito Santo é nosso selo e penhor.
Por que eu posso ter certeza da minha salvação? Por quê, mestre? Porque o Espírito Santo é nosso selo e penhor. Por que a salvação é eterna? Porque o Espírito Santo é nosso selo e penhor. Ok? Então aqui, a sexta prova de que eu posso ter certeza da minha salvação e de que a minha salvação é eterna é que o Espírito Santo é nosso selo e senhor. Tá? E penhor. Selo e penhor. No momento em que um cristão é salvo, ele recebe o selo do Espírito Santo. Então anote isso aí. No momento em que um cristão é salvo, ele recebe o selo do Espírito Santo. Olha aí, ó. A Laisa Mary comprou o selinho. A Tatiana comprou um selinho. Deus abençoe vocês por comprar esse selinho aí, que nos abençoa. Deus te retribua 1000 vezes mais. Obrigado por participar do Dar e Receber, de ser abençoado e também abençoar. Que Deus siga te abençoando. Isso mostra para o Instagram que a nossa live é realmente relevante, porque se você compra um selinho, é porque isso realmente é muito relevante. E vai fazer com que o Instagram mande para muito mais pessoas essa live. Como que compra esse selinho? Aí embaixo no seu Instagram tá, compra o selinho da Pastor Eduardo Reis, você clica aí e vai aparecer para você comprar, tá bom? O selinho. E isso apoia a live, tá? Então vocês que compram os selinhos são apoiadores da live, tá bom? Então bora lá. No momento em que um cristão é salvo, ele recebe o selo do Espírito Santo. Vinícius, Bíblia nesse povo, Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Gente, eu atrasei um pouquinho. Aí, ó. Mais pessoas comprando o selinho. Pastor Carlos, Guilherme. Obrigado, Pastor Carlos. Deus abençoe e multiplique 1000 vezes. Te dê unção e te empodere para fazer coisas grandes na terra, viu? Grandes e extraordinárias. Ok? Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente. A Pri trouxe o chazinho, rapaz. Olha aí, ó. De que é chazinho, Pri? Ela não sabe do que é o chazinho. Que não tem nome ali. Ela pegou o que tava lá. Mas O que tinha? Camomila, amor. Camomila, amor? Ah, camomila, mestre. Chá de camomila? Ele tá clarinho porque é camomila. Camomila com canela. Camomila, vai lá, Vinícius. Camomila com canela. Dá sono esse aqui? Camomila é pra dar sono? Pra ficar calmo. Pra ficar calmo. Eu sou calmo. Pastor Joabe! Pastor Joabe nos apoiou aí, ó. Comprou o selinho. Deus abençoe, Pastor Joabe. Multiplique 1000 vezes na sua vida, tá? Chazinho de camomila com a caneca da Reino. Olha lá, ó. Vivendo o extraordinário. Vivendo o extraordinário. Coisa boa, hein? Coisa boa esse chazinho de camomila aqui. Então vamos embora pro chazinho de camomila. Com a canequinha da Reino. Deixa eu ver. Muito bom o chá de camomila. Muito bom mesmo. Gostei. Bora lá. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, por favor. Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Escreva isso aí ou põe entre parênteses, ok? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança, verso 14. O qual é o penhor da nossa herança. Para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Para a possessão da redenção adquirida, para resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é nosso selo e penhor. O Espírito Santo é nosso selo e penhor, ok? O selo do Espírito não é somente para alguns cristãos especiais, nem para aqueles que são especialmente santificados. Escute bem, vou dizer de novo. O selo do Espírito não é somente para alguns cristãos especiais.
e nem somente para aqueles que são especialmente santificados. O verso diz que todo que recebeu o Evangelho e creu, também recebeu o selo. Ou seja, todo aquele que creu no Evangelho, que recebeu o Evangelho e creu no Evangelho, também recebeu o selo. O que significa receber o selo? Fomos salvos e Deus colocou o Espírito Santo em nós como um selo para nos marcar, indicando que pertencemos a Ele. Veja, quando nós fomos salvos, o Senhor nos deu o Espírito Santo como um selo para nos marcar, indicando que nós pertencemos a Ele. Vinícius, se você puder, leia de novo o verso 13 e 14 de Efésios 1. Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Suponhamos que um irmão carimbe o seu nome numa Bíblia, né? Vamos supor que eu pego um carimbo, mando fazer um carimbo com o meu nome, eu tenho carimbo com o meu nome que eu ponho nos meus livros, porque eu sempre estou emprestando, talvez a pessoa não devolve, acha que é deles, aí tem lá o carimbo. Então, suponhamos que o irmão põe um carimbo, ou carimbe o seu nome numa Bíblia. Quando ele faz isso, a Bíblia traz a imagem do carimbo, e esse carimbo indica que a Bíblia pertence a ele. O selo significa propriedade. Quando cremos no Senhor Jesus, o Espírito de Deus nos selou. Deus agora é nosso proprietário, nós pertencemos a Ele. Consegue entender isso, Vinícius? Estou pegando, mestre. Uma vez que o selo tenha sido colocado em você, não pode ser removido. Independente do que você faça, esse selo não pode ser removido. O selo é a garantia de autenticidade. Ok? Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. Ou seja, se você não tem o Espírito Santo, você não é selado. Se você não é selado, você não é de Cristo. Romanos 8:9. Bíblia do povo, Vinícius. Romanos capítulo 8, verso de número 9. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem não tem o Espírito não pertence a Deus. Mas quem tem o Espírito está marcado como propriedade de Deus. Estão conseguindo entender? Uau. Quem não tem o Espírito não pertence a Deus. Mas quem tem o Espírito está marcado como propriedade de Deus, e esse selo, que é o Espírito, não pode ser removido, independente do que você faça. Amém. Eu sei que é escandalosa essa verdade, ok? Mas a verdade é escandalosa. A presença do Espírito Santo em um crente é a prova, o selo de que ele é um filho de Deus. O Espírito Santo na vida de um crente é o selo, é a prova de que esse tal é filho de Deus. Tal prova, essa prova, ela não é tanto para os outros, mas acima de tudo para nós mesmos. Essa prova, que é o Espírito Santo em você, ela não é uma prova para que as outras pessoas saibam que você é filho de Deus, mas é uma prova mais para que você saiba que você é filho de Deus, a fim de que tenhamos certeza da nossa salvação e da nossa herança. O Espírito Santo comprova que somos filhos de Deus. Bíblia nesse povo aí, Vinícius, Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos 8:16, vamos lá. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mais uma vez, Vinícius. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Outra vez, gente. Romanos 8:16. 8:16.
o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja, o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então esse selo, essa prova de que nós pertencemos ao Senhor, ela não é para provar para as outras pessoas, é mais para provar para nós mesmos de que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, ok? O Espírito testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. É muito poderoso isso, né, Vinícius? Muito forte. Quer fazer algum comentário, Vinícius, sobre o assunto? Não, mestre, é porque algumas pessoas ensinam também que o Espírito ele vem após o batismo. Mas é muito claro essa questão de crer em Cristo, e quando nós cremos, nós recebemos esse Espírito, e uma vez que recebemos esse Espírito, nós temos a garantia de que somos salvos, porque Jesus mesmo declara que o Espírito ele vem e ele habita de forma eterna, não tendo a possibilidade de sair mais do homem. É verdade. Então você não pode perder o selo, que é o Espírito Santo, porque o Jesus afirma que o Espírito Santo vem para habitar em você de forma eterna e não temporária. O selo vai durar até o dia da redenção, portanto, ele é a garantia de que a obra será finalizada. O selo vai durar até a redenção. Quando eu digo durar até a redenção, significa que o Espírito Santo vai estar dentro de você, testificando de que você é filho de Deus até a redenção. Depois disso não vai precisar mais, porque você já vai ter certeza disso, não vai ter mais dúvida disso. E nos momentos de dúvida hoje, é o Espírito que tem esse trabalho de testificar no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Efésios 4:30, Bíblia nesse povo, ô Vinícius. Efésios 4:30. capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. no qual estáis selados para o dia da redenção. Então você está selado para o dia da redenção. O Espírito Santo está em você, te marcando para que você seja diferenciado no dia da redenção. Amém. 15 apoiadores, 15 pessoas compraram o selinho nos apoiando. Deus abençoe cada um de vocês, multiplique 1000 vezes isso na vida de vocês, que vocês possam, em nome de Jesus, serem empoderados, revestidos do Espírito Santo, cheios do poder de Deus para fazer e realizar nessa terra coisas grandes e extraordinárias, em nome de Cristo Jesus. Amém. Em nome de Cristo Jesus, ok? Romanos capítulo 8, verso 23, vamos ler. Romanos capítulo 8, verso 23. Romanos capítulo 8, verso 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Só um minutinho, Vinícius, deixa eu responder isso aqui. Ok, mestre. Pastor, Davi estava errado em falar que não retires de mim o seu Santo Espírito? Irmã, Davi está no velho pacto, nós estamos no novo pacto. Davi está no Velho Testamento, nós estamos no Novo Testamento, são pactos distintos. No tempo de Davi, as pessoas não recebiam o Espírito Santo como nós recebemos, ok? Que nos faz ser filhos de Deus. Lá no velho pacto, as pessoas ainda eram criaturas de Deus. No novo pacto, nós somos filhos de Deus. Então, não dá para confundir não, tá? Vamos acelerar, gente. Nós estamos na frente disso aí, né? Vamos para frente, vamos lá. Vamos avançar? Vamos avançar? Senão a gente fica retrocedendo aí pro velho pacto, não dá, né, poxa? Nós estamos no novo pacto, vamos embora. Romanos 8, 23, o Vinícius vai ler. Preste atenção no que ele vai ler. Preste muita atenção em todos os versículos que nós estamos lendo, ok? Para que vocês possam compreender o que nós estamos falando. Primeiro você presta atenção em tudo, e depois se ficar dúvida você pergunta. Eu vou ver se no final eu consigo responder algumas. Não todas, porque é muita gente. Vai lá. Romanos Obrigado, capítulo minha irmã, 8. pela pergunta. Sua pergunta foi muito boa. Deus te abençoe. Romanos capítulo 8, verso 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O dia da redenção é o dia em que o Senhor vai voltar.
é o dia em que nós seremos glorificados. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23, texto muito poderoso. Quando o Senhor voltar, não por ocasião do primeiro arrebatamento, né, ele vai enviar os seus anjos, os quais vão recolher aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Não há como removermos o selo de Deus. Uma vez que fomos selados, não há como retroceder. Uma vez que o Espírito Santo entra em nós, nunca mais nos deixará. Uau! Nunca mais nos deixará. Nunca mais nos deixará. Dá para provar isso na Bíblia, Vinícius? Que uma vez que o Espírito Santo entra em nós, ele nunca mais nos deixará? Dá para provar, mestre? Bora lá, gente. Vocês querem saber? Parece que eles não querem saber de nada, Vinícius. Vamos lá? Dá para provar que uma vez que o Espírito Santo entra em nós, nunca mais nos deixará? Dá para provar. Bíblia nesse povo, Vinícius. João 14:16. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Evangelho de João. Vinícius, ninguém comenta, ninguém clica no coraçãozinho. Pelo amor de Deus, ninguém cara. nada, poxa. Como é que essa live vai crescer se esse pessoal não faz nada aí? Não clica no coraçãozinho, não curte. Gente, se vocês curtirem, o que vai acontecer? O Instagram vai mandar essa live para mais pessoas. Se você tocar nesse aviãozinho que tem aqui, ó, e mandar para 3 pessoas que seja, nós vamos bater 1000. Se você tocar e mandar para 3 pessoas, crente, você bora. vai ver como que o Instagram nos boicota. Não passa porque ele não deixa. Ontem, todo mundo compartilhou e a gente não chegou aos 500. Não passou de 500. É boicota mesmo. É boicota, mano. O Instagram boicota quando você tá falando de Jesus, tá falando de Deus para as pessoas. Entendeu? Quando é uma mensagem rasa, ele não boicota não. Quando você tá aprofundando, falando mesmo, que ele entende que o negócio é fé profunda, aí eles boicotam. Bora lá. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Aí, tem alguém falando que já mandou para mais de 20. Obrigado, Marina. Pode ler, mestre? Pode. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo nunca vai nos deixar, porque ele estará conosco Para sempre. para sempre. No Velho Testamento, Davi orou para Deus não retirar dele o seu Espírito. Mas no Novo Testamento, ninguém pode orar assim. Ainda que o Espírito se entristeça conosco, ele nunca nos deixará. Hoje somos propriedade de Deus. Se ele pagou um preço tão alto para nos comprar, ele não medirá esforços para nos guardar. Presta atenção. Uau. Se o Senhor Deus pagou um preço tão alto para te ter, que foi sacrificar o próprio filho, ele não vai medir esforços para te guardar. Eu vou dizer mais uma vez. Se Deus foi capaz de pagar um preço tão alto para te ter, que foi o sacrifício na cruz do seu próprio filho, ele não vai medir esforços para te guardar. Aleluia. Ok? Se nós comprarmos uma joia por R$1 milhão, não mediremos esforço para guardá-la. Vamos medir esforço para guardar? Nenhum, mestre. Nenhum. Fomos comprados por Deus por um preço alto. O preço que Deus nos pagou por nós foi o sangue puro e incontaminado de Jesus. Para Deus, nós somos o tesouro mais precioso. Ele não nos perderá jamais. Não sou eu mesmo que me guardo. Anote essa frase, alguém escreve isso aí. Não sou eu mesmo que me guardo. Por favor, alguém escreva essa frase. Não sou eu mesmo que me guardo, mas Deus é quem me guarda. Por isso jamais eu posso me perder. Mas o Espírito Santo não é somente um selo, ele também é um penhor. Ok? O Espírito Santo não é somente um selo, ele também é um penhor. Não é você mesmo que se guarda, quem te guarda é Deus. Não é você quem se guarda, é Deus que te guarda. Se você se guardasse, você já tinha se perdido há muito tempo, ok?
2 Coríntios capítulo 1, verso 22, Vinícius, bora lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, verso 22. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então o Espírito Santo não é só um selo, ele também é um penhor. Ok? Uau! O Espírito Santo não é somente um selo, ele também é um penhor. Isso, põe essa frase aí, o Espírito Santo não é somente um selo, é também um penhor. Ok? A Bíblia diz que o Senhor é a nossa herança. Por isso, ele nos deu o penhor do Espírito Santo. O Senhor é a nossa herança. Por isso, ele nos deu o penhor do Espírito Santo. Herdaremos tudo que Deus é. Olha isso é muito importante. Nós não vamos herdar só o que Deus tem. Nós vamos herdar tudo que Deus é, bem como tudo que ele tem. Primeiro nós herdamos tudo que ele é, e depois com isso herdamos tudo que ele tem. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de tal herança. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de tal herança. Penhor é sinal, é garantia. Todas essas palavras têm o mesmo significado, ó. Penhor, sinal, garantia, refere-se a um pagamento que garante uma quitação. Entende? Então, você vai mandar fazer uma caneca, ok? Você vai mandar fazer uma caneca. Aí a pessoa fala, ó, mas me dá um adiantamento. Esse adiantamento é um sinal, é um penhor, é uma garantia de que você vai pagar o resto. Sim. Ok? Uau! Então, quando você foi salvo, Deus te deu uma garantia Aleluia. dessa salvação. Qual é a garantia? O Espírito Santo. Ele é o adiantamento de Deus das coisas futuras. Ele é o sinal que garante que Deus vai terminar essa obra. Ele é o penhor que garante a sua salvação. Quem está conseguindo entender? Quando nos convertemos, recebemos a promessa de Deus de que vamos herdar o céu. Como sabemos que ele não vai mudar de ideia e não desistirá de nós? Como, mestre? Por causa da garantia ou por causa do penhor que ele nos deu, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo é o penhor. O Espírito Santo é a garantia. Vocês estão conseguindo entender? O Espírito Santo é o penhor da promessa. Amém. O cheque calção, a garantia de que receberemos tudo aquilo que nos foi prometido. Olha, ó, tem gente fritando o cérebro aí. Glória a Deus por isso. Não podemos perder a salvação, porque o Espírito Santo nos foi dado como garantia de que isso não vai ocorrer. Você pode escrever isso aí? O Espírito é o penhor da promessa. O Espírito é o penhor da promessa. O Espírito é o penhor da promessa. Sétima prova de que nós podemos ter certeza da nossa salvação e de que nós temos salvação eterna. Qual é a sétima prova? Anote aí. Nós somos um presente dado por Deus a Jesus. Uau! Então a sétima prova de que você pode ter certeza da sua salvação e de que a sua salvação é eterna é de que nós somos um presente dado por Deus para Jesus. O Pai deu como presente ao Senhor Jesus pessoas salvas. O Pai deu como presente ao Senhor Jesus pessoas salvas. Nós somos um presente do Pai a seu Filho. Nós somos um presente do Pai para o seu Filho. João 17, verso 6. João 17, verso 6. Bora lá. Preste muita atenção na leitura dos textos. João 17, verso 6. Bora. João capítulo 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste.
eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então observe, manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eles eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Veja, você é um presente que o Pai confiou ao Filho. Você é um presente que o Pai deu ao Filho. Pode ler de novo esse verso, Vinícius? João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Se fosse possível perder a salvação, gente, anote isso. Deus teria nos dado a Jesus, ok? Ok. E Jesus nos receberia da parte de Deus como mera brincadeira. Por quê, mestre? Porque o Pai confiou a ele, ele perdeu. Então não é uma coisa que tem valor, Uau! ok? Se você se perder, significa que o filho não cuidou bem do presente que o pai confiou a ele. Meu Deus! Eu vou dizer de novo. Se você se perder, significa que o filho não cuidou bem do presente que o pai deu a ele. Não tem nada a ver com você. Aleluia! Ok? Então, Deus tendo nos dado Jesus também se tornaria uma brincadeira. Se tornaria brincadeira Deus ter nos dado para Jesus e se tornaria brincadeira também Deus ter dado Jesus para nós. Deus é eterno. Tudo que ele faz é eterno. Se Deus nos dá como dádiva, é porque ele não nos considera algo sem valor. Ok? Se Deus está nos dando como presente ao seu filho, Deus não nos considera como algo sem valor. Ok? E se viéssemos a nos perder, poderia significar que o presente dado era efêmero ou sem valor algum. Se Jesus recebe do Pai um presente que ele não cuida, que ele não dá valor, então esse presente pode ter sido considerado sem valor algum. Totalmente efêmero, ok? Totalmente efêmero, ok? Vamos lá. Mas considere ainda outra situação. Se depois de termos sido dados como presente, viéssemos a nos perder, isso poderia significar que o Senhor Jesus não foi cuidadoso com aquilo que recebera. Ok? Vamos ler um outro texto aqui para ver se vocês entendem melhor. João capítulo 17, verso 12. João capítulo 17, verso 12. Escute isso. Preste atenção no texto. Preste atenção no texto. João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Você pode falar isso comigo? Dos que me destes, nenhum se perdeu. Dos que me destes, nenhum se perdeu. Dos que me deste, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Esse já estava perdido. Mas dos que foi confiado a ele, nenhum se perdeu. Ok? O Senhor Jesus diz claramente que ele guardou a todos os que ele recebeu do Pai. Todos os que foram dados a Jesus serão eternamente guardados por eles. Amém. Todos aqueles que foram dados para Jesus serão eternamente guardados por ele. Ok? João capítulo 6, verso 37. Olha que poderoso esse texto. João 6, 37. João capítulo 6, verso 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Uau! Todo o que o Pai me dá Virá virá a a mim. mim, e de modo nenhum o lançarei fora. Meu Diga Deus. comigo assim, Vinícius, ó.
de modo nenhum de modo nenhum o lançarei fora. o lançarei fora. Qual é a parte que você não está entendendo que Jesus não vai te lançar Meu fora Deus! de modo nenhum? Meu Deus! Qual é a parte que você não está entendendo que ele não vai te lançar fora de modo nenhum? Não somos um presente barato. Tampouco o Senhor Jesus pode nos descartar logo após nos ter recebido como se fôssemos um presente barato. Consegue entender? Nós somos preciosos. Deus pagou muito caro para nos ter. E agora Ele nos Meu confiou Deus. a seu Filho. Ok? Bora lá. João capítulo 10, verso 29. Esse é forte, esse texto. Bora lá. João capítulo 10, verso 29. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. O meu Pai que me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatá-los. Meu Deus. Não fomos salvos por fazer isso ou aquilo. E também não deixaremos de ser Amém. salvos por fazer isso ou aquilo, irmão. Se tivéssemos lutado ou nos esforçado para nos salvar, bastaria uma pequena negligência, um pequeno descuido e estaríamos perdidos. Mas não foi assim que fomos salvos. Nós fomos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Fomos salvos pela exclusiva graça de Deus. Aleluia. Ninguém foi salvo por fazer isso ou aquilo. Ninguém vai deixar de ser salvo por fazer isso ou aquilo. Ok? Cuide bem, eu não estou dizendo que ninguém vai responder por seus erros. Só estou dizendo que ninguém vai ser salvo por o que faz, nem deixar de ser por aquilo que faz. Porque a salvação não vem de nós e nem por meio de obras. Ok? Não pense que a salvação você não pode pensar, não pense que a salvação vem do Senhor, mas o preservar depende de você. Porque todo mundo sabe que a salvação vem do Senhor. Mas tem pessoas que pensam que preservar essa salvação depende de mim. É. Ok? Você nunca poderia preservar, nem por um único dia, a sua salvação. A obra de salvação é toda do Senhor. Escreva isso aí, por favor. A obra de salvação é toda do Senhor. Quem pode escrever isso aí no comentário? A obra de salvação é toda do Senhor. Escreva aí nos comentários. A obra de salvação é toda do Senhor. Aí, ó. O Léo já colocou aí, o Léo tá esperto. Já vou fixar o comentário do Léo na tela. Tá aí. A obra de salvação é toda do Senhor. Então vamos para a 8ª prova de que você pode ter certeza da sua salvação e de que a sua salvação é eterna. A 8ª prova é: o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. A 8ª prova de que a nossa salvação é eterna e de que nós podemos ter certeza da nossa salvação é: o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quero que você escreva isso. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ok? O Senhor não é apenas uma oferta, Ele não é apenas nossa oferta, mas também Ele é o nosso sumo sacerdote. Porque tem gente que pensa que Jesus é apenas a oferta que Deus deu por nós. Não. Jesus, além de ser a oferta que Deus deu por nós, Ele também é nosso sumo sacerdote. Consegue entender isso, Vinícius? Sim, mestre. Sem o Senhor como Salvador, estaríamos perdidos e sem esperança. Mas sem o Senhor como nosso intercessor, nunca poderíamos nos preservar. Eu não poderia me preservar se Jesus não fosse o meu intercessor. Uau. A nossa salvação somente pode ser mantida porque o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Podemos continuar salvos somente porque Ele está orando por nós. Ninguém está conservado na salvação por causa de sua própria conduta.
nós estamos conservados e temos garantida a nossa salvação, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor, ele é o intermediador entre nós e Deus, e é por suas orações que somos guardados, Amém. e não por nós mesmos. Hebreus capítulo 7, verso 25. Por favor, Vinícius. Hebreus capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos ler o 24 e o 25 para ver se dá mais clareza para os irmãos que estão chegando Ok. agora. Hebreus capítulo 7, verso 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então é Jesus que permanece eternamente e tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então ele vive eternamente para interceder por nós. Jesus é o nosso intercessor e a nossa salvação só é permanente porque Jesus é quem permanentemente intercede por nós. Amém. É isso. Entende? Para você se perder, se você se perder, significa que Deus não ouviu uma oração do seu próprio filho. Você tem de imaginar Deus não ouvindo uma oração Meu de Jesus. Deus. Se você tem um amigo incrédulo e ora a Deus por ele, Deus pode salvá-lo. Ok? Agora, muito mais poder tem a oração de Jesus, que está continuamente diante do Pai, e ele pode nos manter salvos eternamente. Eternamente. Entende? Se você tem um amigo incrédulo e ora por ele, Deus pode salvá-lo. Muito mais poder tem a oração de Jesus. Muito mais poder tem a oração de Jesus. O Senhor não está intercedendo pelo mundo, mas ele intercede por nós. João 17:9, vamos ler. João capítulo 17, verso 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja, em outra tradução, eu intercedo por eles. Uau! Não intercedo pelo mundo, mas intercedo por aqueles que me destes. Jesus é o nosso intercessor. E como sumo sacerdote, a sua função é estar diante do Senhor, pedindo por nós todo o tempo. E porque ele vive eternamente, também a nossa salvação é eterna, porque ele está eternamente diante do Pai para interceder por nós. Qual o propósito da sua oração em nosso favor? Ele ora a Deus para nos conservar, para nos proteger, a fim de sermos separados do mundo e sermos um com ele. Jesus disse que o Pai sempre o ouve. Assim, também o está ouvindo hoje. Jesus disse que o Pai sempre o ouve, ok? E está ouvindo hoje. Portanto, podemos ter certeza de que somos guardados. Não é a nossa oração que nos mantém salvo, é a oração do Senhor Jesus que nos mantém salvos. Amém. E uma vez que ele intercede continuamente, podemos ter segurança de que jamais pereceremos. Uma vez que o Senhor Jesus intercede continuamente por nós, podemos ter certeza que jamais pereceremos. Ok? Nona prova de que a nossa salvação é eterna e de que podemos ter certeza da nossa salvação. Nona prova de que a nossa salvação é eterna e de que podemos ter certeza da nossa salvação. Deus é Deus quem nos guarda. Anote isso. É Deus quem nos guarda. Anote essa frase, por favor. É Deus quem nos guarda. Nona prova de que podemos ter certeza da nossa salvação, porque ela é eterna, é Deus quem nos guarda. É Deus quem nos guarda. Olha, o Léo colocou, vou fixar aqui na tela dos comentários. É Deus quem nos guarda, ok?
Nossa salvação não depende meramente do nosso crer. Ela depende também do poder protetor de Deus. É pela graça que recebemos a salvação de Deus. E é também pela graça que recebemos o guardar dele. Gálatas 3:3. Podemos ler, Vinícius? Gálatas capítulo 3, verso 3. Gálatas 3, verso 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Sois tão insensatos assim? De que começando pelo Espírito acabeis pela carne? Somos nós que nos seguramos em Deus ou é Deus que nos segura? É você é segurado por Deus ou é Deus que te segura? Você se segura em Deus ou é Deus que te segura? Essa é a pergunta. É você que segura na mão de Deus ou é Deus que segura você? Aleluia. Ok? Ser guardado pelo poder de Deus significa que, caso eu me perca, a culpa não será minha, mas dele. Você acha que Deus teria o descuido de perder alguém? Eu penso que não, mestre. Então seria irreverência pensar que eu me perdi e que a culpa é de Deus, porque ele não cuidou direito de mim. Ok? Não sou eu que seguro na mão de Deus, é Deus que me tem em sua mão. Ok? 1 de Pedro capítulo 1, verso 5. 1 de Pedro capítulo 1, verso 5. Se você que segurasse na mão de Deus, você poderia saltar. Mas como é Deus que te segura, ele não Amém. solta. Se a sua salvação dependesse de você segurar a mão de Deus, você poderia soltar ela. Mas como a sua salvação depende de Deus segurar a sua mão, Deus não solta. Vai lá. 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação. De novo. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Você está guardado para a salvação no poder de Deus. Não é na sua força. Aleluia. Você não se guarda pela sua força. Você é guardado para a salvação no poder de Deus. Uau. Estais guardado no poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus que te guarda, não é você mesmo. A salvação, ela pode ser dividida em 3 fases. Anote isso. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. A salvação mencionada aqui se refere à última fase, o dia da glorificação. O dia da glorificação. Assim, o Senhor te guarda até o fim. A salvação é algo inteiramente relacionado a Deus. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco. Salvação é algo inteiramente ligado a Deus, não tem nada a ver conosco. Se a preservação da nossa salvação dependesse de nós não seríamos capazes de conservá-la nem por 2 horas, quanto mais um dia. Ok? Mas se o Senhor Jesus é quem nos preserva, então somos guardados. Se o Senhor Jesus é quem nos preserva, então somos guardados. É por isso, que nós vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, que Deus é poderoso para guardar a minha vida até o dia de Cristo. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Bora lá, Vinícius? Bíblia neles? Bora. Segunda carta ao jovem Timóteo, capítulo 1, verso 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho,
porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Veja, tudo que Paulo depositou será guardado até a volta de Jesus. Portanto, estamos salvos o tempo todo até aquele dia. Se eu fosse para o inferno, não seria uma grande perda. Todavia, para a glória de Deus, significa muito. Sua glória seria danificada. Por isso, você tem que parar para pensar que se você vai para o inferno, a glória de Deus seria danificada, pois significaria que ele não te guardou bem. E por causa da sua glória, eu posso dizer que não tem como você perder a salvação de Deus. Por causa da glória de Deus, não tem como você perder a salvação de Deus. Judas, capítulo 1, verso 24 e 25, né, Judas? Pode ler, mestre? Pode ler. Judas, capítulo único, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Você pode escrever essa frase? O Senhor é poderoso para me guardar de tropeços. Anote essa frase. O Senhor é poderoso para me guardar de tropeços. Não sou eu que me guardo, é Ele que me guarda. Não sou eu que me guardo, é Ele que me guarda. E Ele é poderoso para me guardar dos tropeços. A grande questão não é se somos capazes ou não de guardar a nossa salvação, mas se o Senhor Jesus é capaz de conservar a nossa salvação. Essa é a grande questão. A grande questão, quando falamos de salvação, não é se você é capaz de guardar a sua salvação. A grande questão é se aquele que te salvou é capaz de te guardar e te fazer permanecer salvo. Não tem nada a ver com você, porque salvação nunca teve nada a ver conosco. Não vem de nós, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. E Ele é poderoso para me guardar de tropeços, ok? E Ele é capaz de me conservar salvo. Como que Deus nos guarda, gente? Como, mestre? Como que Deus nos guarda? Ele nos guarda escondendo a nossa vida em Cristo. Meu Deus. Deus nos guarda ocultando a nossa vida em Cristo. Deus nos guarda nos escondendo em Cristo. Consegue entender isso? Deus nos guarda nos escondendo em Cristo. Colossenses 3:3. Pode ler, mestre? Pode ler. Colossenses 3:3. Anote o verso. Preste muita atenção na leitura do verso. Vai lá. Colossenses capítulo 3, verso 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A vossa vida está escondida, oculta juntamente com Cristo em Deus. Ok? A sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A vida de Deus para nós somente pode ser perdida se o próprio Deus se perder. Porque você está oculto em Deus. Para você se perder, Deus precisa se perder. Você está oculto juntamente com Cristo em Deus. Deus esconde você em Cristo e Cristo nele. Para que você se perca, Deus precisa se perder. A graça de Deus, né, te alcançou e te ocultou em Cristo. E Cristo está oculto em Deus. Para você se perder, o próprio Deus precisa se perder. Mas graças a Deus que ele nunca se perderá. Como resultado, a vida que ele colocou dentro de nós também nunca se perderá. 10ª prova de que você pode ter certeza da sua salvação e de que a sua salvação é eterna. Ok? 10ª prova de que você pode ter certeza da sua salvação
e de que a sua salvação é eterna. Ok? Uma vez que uma pessoa é salva pela graça, ninguém mais pode lançá-la fora. Para que pudéssemos ter segurança disso, o Senhor nos fez promessas de que nunca nos perderemos. Mestre, eu acho que o senhor esqueceu de falar qual é a 10ª prova. As promessas de Deus. A 10ª prova são as promessas de Deus. Por que você pode ter certeza da sua salvação e que ela é eterna? Anote aí. Por causa das promessas de Deus. Uau! Ok? Uma vez que uma pessoa é salva pela graça, ninguém mais pode lançá-la fora. E para que pudéssemos ter segurança disso, ok? O Senhor nos fez promessas de que nunca nos perderemos. Então as promessas de Deus é a 10ª prova de que a nossa salvação é eterna e de que podemos ter certeza da nossa salvação. Ok? João, capítulo 5, verso 24. Pode ler, mestre? Pode ler, Vinícius. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. De novo, leia esse texto, jogue esse texto aí nos comentários para alguém ler isso e crer. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. É Jesus que está falando. É Jesus que está dizendo. Ele está prometendo que quem crê nele, quem crê na sua palavra, quem ouve a palavra dele e crê naquele que o enviou, tem vida eterna. Até quando dura a vida eterna? Até quando, mestre? Para sempre. E ele prometeu também que esse que recebeu a sua palavra, ouviu a sua palavra e creu, tem a vida eterna e não entrará em juízo. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Essas são palavras totalmente absolutas. Ele não está dando meio termo, jeitinho, mais isso, mais aquilo, e se não, e se. Ok? Não, é isso. Quem ouviu a palavra e creu, tem vida eterna. Ele está dizendo, ele está afirmando absolutamente, tem a vida eterna, não entrará em juízo. E passou da morte para a vida. Ele está garantindo, são palavras absolutas. Deus é eterno e tudo que ele faz também é com ele definitivamente eterno. Ok? Deus não salvará você hoje e te jogará no inferno amanhã. Isso não é o caráter de Deus. Tudo que Deus faz dura para sempre. Ok? Ele não nos salvará no dia seguinte e nos jogará no inferno. Ele não nos salvará hoje e nos jogará no inferno no dia seguinte. Se fosse assim, o livro da vida ia ser cheio de rasuras, né? Escreve seu nome, apaga. Escreve, apaga. Escreve, apaga. Ia ser um livro cheio de rasura. Ok? Vamos lá. João capítulo 10, verso 28. João capítulo 10, verso 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém... Dou-lhes a vida eterna. Dou-lhes A vida eterna. Dou-lhes A vida eterna. Jesus que está falando. E nunca hão de perecer. jamais perecerão. Qual é a parte do jamais perecerão que você não entendeu? Jamais perecerão. Dou-lhes a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém
as arrebatará da minha mão. Nem pecado, nem morte, nem inferno, nem diabo. Ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus aqueles que receberam vida eterna, que jamais perecerão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Lê aí, Vinícius. João 10, do 28 ao 30. João capítulo 10, verso 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. O Senhor disse, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. No texto original significa nenhuma coisa criada. Coloca entre parênteses aí a palavra ninguém na sua Bíblia. E no texto original, esse ninguém arrebatará da minha mão, quer dizer assim, ó, nenhuma coisa criada as arrebatará da minha mão. Nós estamos na mão de Deus. Somente alguém maior do que Deus poderia tirar-nos de lá. Mas Deus é maior do que todos. Graças a Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Olha o texto, lê de novo o texto. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo que nós somos presentes dados a Ele pelo Pai. E que o presente que o Pai deu a Ele é maior que qualquer coisa. E nenhuma coisa criada vai poder tirar isso da mão dele. Amém. Ele e o Pai são um. Alguns dizem, na verdade, outros não podem me arrebatar. Alguns dizem, é verdade. Outros não podem me arrebatar, mas eu posso sair. E aí, mestre? Tem gente que fala isso. Tá certo, ninguém pode me tirar da mão de Deus, mas eu posso sair. Quem disse não conhece a palavra de Deus, quem diz isso? Meu Deus. Uma pessoa salva, se uma pessoa salva perecer, deixa eu ver como é que eu vou te explicar isso. Uma pessoa salva, para ela perecer, isso seria resultado da sua vontade? Ou seria o pecado ou o diabo O que seria, que mestre? tiraria isso dela? É vontade do homem ir para o inferno? Acredito que não, mestre. Quem conduz o homem para o inferno? Pecado? Nenhum homem que não tem Deus quer ir para o inferno, quer? Não. Então por que ele vai? Por que, mestre? O pecado, o diabo, ok? Ninguém quer ir para o inferno, gente. Nem o homem sem Deus. Nem mesmo o homem fora de Deus quer ir para o inferno. Então, um cristão perecer significa que as tentações do mundo e as seduções do diabo podem arrebatá-lo da mão de Deus. Porque só o diabo e o pecado quer conduzir a pessoa para o inferno. Peguei. E se você está na mão de Deus e você não tem vontade de ir para o inferno, ou seja, o diabo tem que vir aqui pegar você da mão de Deus e te levar para o inferno, porque você não tem vontade de ir. Ah, mas eu não tenho Deus. Mas nem quem não tem Deus quer ir para o inferno. Isso não é vontade de nenhum homem.
Então as pessoas são conduzidas para o inferno por causa das tentações e seduções do diabo. Foi o diabo que seduziu Eva a desobedecer a Deus. Eva não quer ir para o inferno. Você acha que Eva queria ir para o inferno? Se os demônios e o mundo podem fazer isso, significaria que eles são maiores do que o Pai da criação. Nem mesmo você poderia sair da mão de Deus, porque você está incluso em nada os arrebatará das mãos de Deus. Você mesmo está incluso quando Jesus diz assim, ó, nada os arrebatará da minha mão. Inclui você. Porque nenhuma coisa é criada, e inclui você. Nem mesmo você pode sair da mão dele se você estiver na mão dele. Senão seria o caso de você ter escolhido a ele e não ele te escolhido. Mas olha o que ele diz, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Aleluia. Foi ele que escolheu ter você na mão dele, não foi você que escolheu vir para a mão dele. É o Pai quem nos guarda. É o Pai quem nos guarda. É o Pai que guarda a nossa salvação. Para mim, portanto, não resta nada a não ser confiar no Pai. E eu sei que estou seguro porque confio nele. Porque estou na mão dele. Então eu confio nele. Você já viu uma macaca levar um filhote? Nunca vi, mestre. Eles têm que agarrar elas. Quando elas pulam de uma árvore para a outra, eventualmente, alguns macaquinhos caem. E as macacas perdem seus bebês. Ok? Você já viu uma gata levar seus filhotes? Já vi, mestre. Ela segura na boca, já viu? Sim. E com qual deles que você acha que Deus se parece? Com a gata? Com a macaca que o filhote é que agarra nela ou com a gata que segura o seu filhote? Com a gata. Então, nós somos assegurados por ele. Não somos nós que seguramos nele. É ele que nos segura. Por isso jamais podemos nos perder. Nós não somos guardados pela nossa própria força. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Quem pode escrever isso? Nós somos guardados pelo poder de Deus. Quem pode dizer isso? Nós somos guardados pelo poder de Deus. Vamos ver isso? Vamos ler Romanos 8, do verso 31 ao 39. Pode ler, mestre? Pode. Romanos capítulo 8, verso... Preste atenção, nós somos guardados pelo poder de Deus. Vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Gente,
Sabe qual que é o nosso problema? Qual, mestre? Nós acreditamos que nós fomos salvos porque nós amamos a Deus. Tem gente que acredita que ele está sendo salvo porque ele ama a Deus. Eu decidi amar o Senhor e por isso ele me salvou. Você não é salvo porque você ama a Deus. Você foi salvo porque Deus te amou. Vou falar de novo. Nós não somos salvos porque nós amamos a Deus. Nós fomos salvos porque Deus nos amou. Ok? Não é porque amamos o Senhor, mas porque Ele nos amou. Uma vez que Ele nos deu uma salvação, uma vez que Ele nos deu a salvação, ela é nossa eternamente e ninguém pode destruir esse fato. Estamos seguros eternamente. Estamos seguros eternamente. Olha, eu quero te dar como tarefa de hoje para amanhã, como tarefa, ok? Como tarefa, que você leia Romanos 8, do 31 ao 39. Leia hoje antes de você dormir. Leia amanhã, pela manhã. Leia amanhã à tarde e venha amanhã à noite, ok? Para a gente continuar essa aula, ok? Como Jesus salva, a maneira que Jesus salva. Amanhã nós vamos falar para desmistificar tudo, ok? Nós vamos falar sobre a salvação eterna e os argumentos contrários a isso. Vamos falar da salvação eterna e os argumentos contrários a isso. Então, viu aí? 10 provas de que você pode ter certeza da sua salvação e de que a sua salvação é eterna. A graça e o amor de Deus. Deus planejou nos salvar. Fomos feitos filhos de Deus. Somos membros do corpo de Cristo. Somos casa espiritual de Deus. O Espírito Santo é nosso selo e penhor. Nós somos um presente dado por Deus a Jesus. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. É Deus quem nos guarda. E as promessas de Deus feitas a nós. Essas 10 provas podem te dar certeza da sua salvação e te garantir de que a sua salvação é eterna. Então amanhã nós vamos falar sobre a salvação. A salvação é eterna e os argumentos contrários. Amanhã, na nossa live, a maneira com que Jesus salva, vamos falar sobre a salvação eterna e os argumentos contrários. Ok? Quem está conseguindo entender? Obrigado a todas as pessoas que compraram o selinho. Obrigado por ajudar essa live. Ju, beijão pra você, meu irmão. Juliano tá lá nos Estados Unidos. Deus abençoe você e sua família aí. Então amanhã nós vamos estar aqui de novo, 23 horas de Brasília. 23 horas horário de Brasília, ok? 23 horas horário de Brasília. Nessa live, a maneira com que Jesus salva, e nós vamos falar sobre a salvação é eterna, a salvação é eterna e os argumentos contrários, ok? Não percam, vai pegar fogo amanhã, os tertúlios vão pirar. Os tertúlios vão pirar, ok? Bora pro meu Instagram, bora comentar na minha última postagem lá, tá lá o mapa mental da aula de ontem. Amanhã à tarde nós já vamos postar o mapa mental da aula de hoje. A live vai ficar salva, ok? Você pode assistir quantas vezes você precisar, quantas vezes você quiser, ok? Mas não saia dessa live sem ir lá no Instagram, na minha última postagem, comentar o que foi essa aula para você, o que você achou dessa aula, o que você aprendeu. Coloca lá um versículo que mais te marcou. Isso é tudo de graça, é para você, para te abençoar. Ok? E lembre-se, sexta-feira nós temos uma aula secreta. E para você participar dessa aula secreta que vai acontecer no Zoom, você precisa, escute bem, você precisa estar no grupo do Telegram. Basta você clicar no link que está na minha bio. Vou mostrar aqui para você.
Tem um link na minha bio. Aqui, ó, na bio, na minha biografia, tem um link. Você clica nesse link, você vai direto pro grupo do Telegram, pro meu canal do Telegram. E na sexta-feira, à tarde, eu vou mandar um link para que vocês venham assistir uma aula secreta no Zoom. Eu e vocês, onde eu vou ver vocês, vocês vão me ver. Onde nós vamos poder conversar, tete a tete, olho no olho. Uma aula para destravar sua vida para sempre. Uma aula para ser uma virada de chave na sua vida. Uma aula que vai liberar um tempo de abundância, de prosperidade, de crescimento e de avanço na sua vida. Ok? Mas para isso você precisa estar no nosso canal do Telegram. Você vai receber o link no canal do Telegram para participar da aula secreta. Ok? Então clica aqui, ó. Clica aqui, ó. Clica aqui no link que está na minha bio. Sexta-feira vai ser às 20 horas a aula secreta. Na sexta-feira vai ser às 20 horas. Amanhã vem às 23 horas e na sexta-feira vai ser às 20 horas. Sexta-feira às 20 horas nós vamos todo mundo pro Zoom, ok? Para uma aula secreta top, poderosa, ok? Bora lá? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Amanhã, 23 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui no Zoom. Sexta-feira, nossa aula secreta às 20 horas no Zoom. Ah, perdão. Amanhã, às 23 horas, nós estamos aqui no Instagram. Sexta-feira, às 20 horas, nós vamos estar no Zoom, numa aula secreta. Ok? Então você precisa estar no link, clicar no link que está na minha bio. Esse link que está na minha bio, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Entrar no grupo do Telegram, porque é lá que eu vou mandar o link pro Zoom. Para que sexta-feira, às 20 horas, você possa participar da aula secreta, da aula que vai ser um destravar na sua vida, uma virada de chave, uma virada de ciclo, vai trazer para você um tempo novo e uma nova oportunidade em Deus para que você cresça muito, 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 tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de todos vocês e que Deus abençoe vocês.